Havendo o número legal de vereadores, declara aberta a sessão em nome de Deus. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do texto bíblico. Boa noite. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e dar frutos, e ser excelente videira. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, se manifestem. Aprovado por todos. Passamos para a pauta. Faça a leitura. Projeto de lei número 6 de maio. Vereador do Republicanos, Jonatas Lopes de Souza. Vereadora do MDB, espaço de 5 minutos. Boa noite, presidente e demais colegas. Hoje, mais uma vez, a casa lotada e para a gente é uma grande satisfação. A gente vê que a população está cada vez mais participando. Isso nos deixa muito felizes, porque o trabalho da gente aqui, a gente procura ser o mais transparente possível, e quando a gente vê que a população faz a sua parte, vem, participa e cobra, isso nos alega bastante. Eu quero hoje deixar os meus cumprimentos aqui para a administração municipal, para os organizadores, os patrocinadores, todos os envolvidos do evento de sábado, do Natal no Parque. Eu acho que quem teve a oportunidade de participar se deparou com um espetáculo muito bonito. Um espetáculo que mostrou realmente o que é o Natal, que é um período de amor, de perdão, a união das famílias. Então, quero deixar aqui os parabéns. Eu acho que foi um momento emocionante. A gente vê a nossa população ali, assim, participando, se deparando com algo diferente, que realmente foi alguma coisa diferente, que voltado realmente para a família. Então, os parabéns. Essa é uma noite que a gente tem alguns projetos, que essa semana foram bastante debatidos, com a questão dos reajustes salarial. Teve algumas categorias que nos procuraram, que nos cobraram, e a diferença de aumento de reajuste que foi dado
para o magistério, em relação às demais categorias. Realmente a gente sabe que os nossos salários aqui estão bastante defasados. A gente sabe. Eu sou funcionária pública e eu sei o quanto a gente vai perder com o passar dos anos. Conversando com algumas empresas, as próprias empresas têm muito suporte, produtores ajudando nessa parte, e a nota a partir do ano que vem já será obrigatória. Não, a gente não sabe se terá alguma uma prorrogação ou não. Já era para ter sido ano passado, mas devido às enchentes prorrogaram mais um ano. Então a gente orienta para que os produtores também já comecem, já se interajam aos poucos, que esse momento vai chegar. Então não adianta eu adiar a dor, que procurem orientação, ajuda, que a administração, a prefeitura, Emater, sindicatos estão de portas abertas para ajudar. Queria destacar, está se fazendo aqui no centro, no Arroio, o desassoreamento, na rua 4 de julho, o CTG. Importante esse que está acontecendo ali, para dar mais vazão ao arroio, que muitas vezes eu moro próximo ali, as chuvas causaram alagamentos, e agora dia 6 a gente vai ter a instalação de uma empresa ali. Então achei que na hora certa, né, está se fazendo essa limpeza, que sempre causar muitos transtornos para a população, né? Então isso vai ser importante, vai ajudar, vai limpar os arroios. Eu algumas vezes fui ali embaixo do CTG, bastante lixo, coisa. Não que a população joga lixo, mas às vezes vem as enxurradas e leva tudo para lá, né? Então, que nem comentei, foi na hora certa, e importantíssimo essa vazão, essa limpeza, né? Para dar vazão ao arroio. Eu queria sempre todo ano sobram recursos na Câmara aqui. Eu queria deixar uma sugestão, né, claro, quem decide é o presidente, mas ali a saúde, para se fosse de repente comprasse uma van nova, né, para a saúde, porque a van que tem ali, ela já está 6 anos de uso, ela já está um pouquinho defasada, todo dia na estrada, então há um desgaste com isso, né, é uma sugestão. Né? Então, eu acho que a gente tem que oferecer segurança e conforto, principalmente para as pessoas doentes, né? Não dá para a pessoa já sendo levada para um atendimento e
tá ali numa van complicada, apertada, ruim, né? Acho que sempre tem que buscar o melhor para a nossa população. E sobre os projetos, questão dos professores, o aumento, eu acho que bom que a administração está dando aumento real, né? 30% já de defasagem no salário dos professores. E os próprios servidores também, não é na mesma proporção, mas o importante é que seja um aumento real, que seja superior à inflação, né? Eu tenho certeza que a administração fez o esforço máximo, né? Fez tudo que podia para estar ao alcance, né? Para conseguir dar os reajustes. Claro, eu vejo outras secretarias fazendo trabalhos maravilhosos, acho que mereciam também, mas tenho certeza que foi feito da melhor forma possível e justo, né? Para ser justo. Então, parabéns, né? Que eu acho que todo ano dando aquele aumento real vai se corrigindo essas defasagens, né? Sou totalmente a favor do projeto, né? E era isso. Muito obrigado. Vereador do PSB, José Cassol. Espaço de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, Josué, Maria. Os presentes, obrigado por ter vindo, casa cheia, os que nos assistem pelas redes sociais. Comentar a questão dos professores. Os professores estão de parabéns. A reivindicação deles foi ótima, foi valiosa, e a administração contribuiu daquilo que eles reivindicaram. Então, eles estão de parabéns. Numa reunião, poucos dias atrás, que a gente teve no auditório da prefeitura, numa reunião que nós tivemos lá, poucos dias atrás, que deu aquele probleminha com a questão da educação. Depois tive também no Moro Bonito, eu cheguei a comentar com a administração o porquê não desse o reajuste para os professores, que a gente sabia que estava defasado. Então, assim, ó, a administração também está de parabéns, de ver com os bons olhos esse pouquinho para chegar lá aos 29,30 que está defasado. Então, a administração está de parabéns e os professores também. Muito obrigado. Vereador do PT, João Devanir Sachs. Espaço de 5 minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, Josué, Maria, os professores, a todos que se faz presente e o pessoal que nos assiste em casa por as redes sociais. Sobre o reajuste, nós todos, vereadores, claro que queria mais para os professores e para os servidores públicos, porque a gente sabe que quanto mais ganha, melhor. E tem atraso já há longos anos. Conversamos com o professor, até me esqueci o nome ali, tem atraso de 29%, né? Então, se dependesse da gente, a gente com certeza votaria pedindo mais aumento para vocês, porque merece. Parabéns para os professores. Essa semana tivemos no Morro Azul, Cristiano, festa bonita no colégio lá, assim como todos os colégios dá. Tem que dar parabéns aos professores. Olha, os filhos da gente estão em boas mãos. Tinha que ganhar muito mais, porque era merecido. Mas fazer o quê? Eu acredito que a prefeita, o vice, também tem essa vontade de pagar mais, só que as condições não ajudam. Mas se dependesse da gente, com certeza ia ser mais, né? Hoje eu quero deixar uns agradecimentos do ano que está se passando. Os colegas vereadores desse primeiro ano aí, de 4, que a gente teve um ano muito bom, não teve turbulência, nosso município está de parabéns. Agradecer os 4 anos passados, que eu e a Cirlei já temos no 5º ano consecutivo, também tivemos 4 anos sem discussão. Olha, a gente está de parabéns em Paverama, que a gente vê outros municípios aí que é só discussão. Fica chato, que nós continuamos 3 anos que falta dessa mesma forma, né? Quero aqui deixar também os agradecimentos aos deputados que mandaram as emendas para Paverama, do meu partido, dos trabalhadores. Eu busquei muita coisa e quero buscar muito mais, continuar buscando, que ano que vem é um ano bom. A gente tem que lutar pelo município. O dever de nós, vereadores, claro, é reclamar de uma estrada, reclamar de uma luz queimada, mas sim, buscar emendas para ajudar a administração. Porque eles estão atendendo a gente. Quero deixar um agradecimento para o Cláudio também, que está atendendo as demandas que eu peço.
Alguma demora um pouquinho, mas é natural, porque a gente sabe que eu já passei por essa pasta aí. E quero desejar um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo, que o pessoal reflete bem o ano está terminando, a gente vê tanta turbulência, o pessoal brabo às vezes, não tem motivo. A gente tem que agradecer cada dia que a gente amanhece o dia, a gente vê o sol batendo na parede, que a gente tem saúde. Tem tanta gente que estão necessitando de saúde e não tem. A gente não tem motivo para estar reclamando. A gente tem que agradecer a Deus por estar aqui e pedir que todo mundo se entende, o pessoal se entende, porque teve aquela pandemia em 2019, todo mundo de máscara, todo mundo calado. Como é que souberam ficar calado, né? Então a gente pede que essa doença não volta mais, que o pessoal se entenda um com o outro e que desejo um feliz 2026 com muita saúde, muita paz e muito amor a todos. Vereador do PSDB, Carlos Alexandre da Silva Dutra. Espaço de 5 minutos. Minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Josué, Maria, a imprensa, a comunidade que está presente aqui, hoje em grande número. Para a gente é uma alegria poder contar com vocês aqui, acompanhando aos familiares do homenageado hoje, que para a gente é uma alegria e uma grande honra poder hoje participar desse momento tão importante e que depois do momento a gente vai poder falar sobre isso. A gente que conviveu muito com essa família e fica muito feliz em hoje poder fazer parte dessa homenagem que vai ser feita para alguém que representa tanto para o nosso município. Quero trazer agora nesse espaço de lideranças algo que me alegra bastante, vamos dizer assim, a gente que fala sempre a questão de sempre quando vem para a Câmara a questão de salário, sempre é a mesma dificuldade. Eu duvido que o Executivo não gostaria de dar um aumento maior e muitas vezes está dando mais do que poderia, porque o município arrecada pouco. Então, assim, quando a gente vê notícias que a gente tem visto nos últimos tempos, nos alegra e faz com que a gente imagine um futuro melhor, logo ali na frente. Mas, assim, a gente hoje está abrindo mais uma nova empresa ali do lado do CTG, que antes o Cristiano comentou, e eu quero, através dessa empresa, fazer uma homenagem a Calçados Beira Rio, que nesse ano de 2025 completa seus 50 anos. E eles estão hoje produzindo 500 mil pares por dia. E quantos pares de sapatos são feitos com pessoas de Paverama? Então a gente que hoje tem quase 700 colaboradores que trabalham para essa empresa, então aqui a gente também quer trazer para a tribuna uma homenagem ao Cláudio Argenta e dizer que a gente é muito grato a essa empresa, porque nem sempre a gente teve tanta diversificação no nosso município como a gente está tendo agora. Mas o calçado sempre foi muito importante para a gente e, mais uma vez, ele carrega também muito a parte industrial do nosso município através dos ateliês. Então, a gente fica aqui agradecido com essa empresa que proporciona tanta oportunidade de trabalho para nossas pessoas. E agora está vindo mais uma empresa que também é ligada à Beira Rio. A gente quer dar as boas-vindas à Vaian Calçados e desejar que tenha tanto êxito quanto as outras empresas que estão aqui no nosso município. A gente parabeniza a administração que está hoje, a administração que estava no passado também, porque hoje a gente está vivendo algo diferente do que a gente viveu há 15, 20 anos atrás. E a gente que já teve a oportunidade de fazer parte da política nos anos anteriores, a gente está vivendo hoje coisas que a gente não vivia antes. Então, e muitas vezes não é por falta de esforço, só que eu sempre trago para cá no intuito de a gente, assim, valorizar e reconhecer o momento bom que a gente está vivendo. Então, como é bom as oportunidades que Paverama hoje está podendo proporcionar para as pessoas e para os investidores. Então, que a gente saiba aproveitar esse momento, porque Paverama é um lugar muito próspero, com pessoas muito boas. Então, as oportunidades que a gente está tendo agora, a gente tem que aproveitar. Então, quando antes a gente viu aqui o Nenê comentando, realmente a gente está de parabéns. Porque a gente, vamos dizer assim, eu acredito que a gente conseguiu mudar um pouco aquela imagem da política que a gente tinha em Paverama, tipo de discussões ou de brigas, muitas vezes, que não levavam a nada. Então, hoje, como é bom a gente ver o município andando, o executivo e o legislativo andando com o mesmo pensamento. Isso é mérito de todos, de nós e do executivo também. E as pessoas percebem e vê a diferença também no nosso trabalho. Então, a gente fica muito feliz por isso e de fazer parte também. Quero trazer aqui também uma notícia que a gente nos alegra bastante também. Há uns 4 meses atrás, a gente teve a visita de um vereador ali de Triunfo, que eles estavam lutando e pleiteando com a nossa região toda em conjunto. A gente fez aqui também uma moção de apoio nessa Câmara, para que viesse para Triunfo o Instituto Federal Rio Grandense. E no dia 11/12 a gente teve a confirmação desse instituto, então a gente vai ter ali em Triunfo um polo com cursos técnicos. Então, assim, como é bom isso, e a gente vai ser muito beneficiado com isso. Então, a gente que sonha com uma cidade próspera para o futuro, passa muito isso. Então, eu sempre vejo a Ingrid falando dessa questão do quanto a educação é importante, o quanto os cursos profissionalizantes podem mudar a realidade da gente e da nossa região. Então, como é bom isso, é uma notícia que nos alegra muito. Eu
tem muitas vezes trazido aqui nessa tribuna também coisas que valorizam o que o Estado está fazendo hoje no Estado todo. Em nome do governador, eu parabenizo o que hoje está sendo feito no Estado. No dia 12/11 também, vamos dizer assim, foi feito mais uma parceria junto com a Sertaja, que vai beneficiar a Paverama. A Paverama vai ter um valor de R$1.356.000, que vai ser ajudado a Sertaja na colocação de rede trifásica no interior. E acredito que esse seja o projeto que vai beneficiar a linha Brasil. Santa Manuela hoje já tem luz trifásica graças a esse tipo de projeto de parcerias com os moradores e com o Estado. Então aqui eu quero parabenizá-los, porque muitas vezes a gente está vivendo momentos diferente do que era no passado. Então a gente tem que valorizar quando as coisas estão dando certo. Existem, de repente, coisas que não são tão boas, mas o que é bom a gente tem que valorizar. E Paverama, mais uma vez, está sendo beneficiado, assim como o Cristiano antes comentou, a questão do desassoreamento. São R$300.000 que veio do Estado para beneficiar o município e tantos outros valores que vêm. Então, assim, a gente tem que sempre agradecer quando a gente é beneficiado. E eu quero aqui parabenizar o governador, parabenizar a sua equipe. Hoje o vice-governador é o Gabriel. Então, assim, a gente que Paverama tem uma ligação muito forte, que a gente possa continuar, independente do que aconteça nesse próximo ano, que a gente possa continuar com essa proximidade. O Paverama consegue trazer bastante recurso graças a isso. Obrigado. Passamos ao expediente comum. Vereador do PL, Cristiano Evaldo Keller. Vereador do PSDB, Fernando da Silva. Espaço de 5 minutos. Licença, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, Josué, Maria, a todos que estão na casa, parabéns aí por aparecerem, também pela questão, é um prazer ver a casa assim, também pela questão do homenageado de hoje, e todos aqueles também estão em casa nos assistindo pelas redes sociais. Pessoal, tenho que falar hoje sobre a questão da deputada Nadine aí, sobre um valor que foi registrado ali no valor de R$50.000. Isso vai ser para perfuração de poços. Então a gente sabe que juntamente com outros colegas aí que também estão percorrendo esse trajeto aí, que agora o verão chegou, a gente vai ter bastante necessidade de alguns locais aí como Morro dos Cavalos, Boa Esperança, Linha Brasil, são os locais que estão bem afetados. E a gente sabe que existe outros projetos que estão em busca disso, então quem vier primeiro que seja feito no local mais necessário. E também falar para vocês aí que é a última sessão do ano, agradeço aí, é meu primeiro ano aí como vereador também. Eu sempre ouvia falar de uma forma diferente que era aqui dentro da Câmara. Agradeço primeiramente aos colegas todos aí pela amizade que a gente teve, a amizade que se criou e pela harmonia que teve também, por a gente estar trabalhando junto. Acho que isso é muito importante para o nosso município, né? Que eu sempre ouvia que havia muita... Desculpa a minha forma de dizer, mas sempre via que havia alguns partidos se contradizendo, entendeu? Então hoje acho que a nossa cidade está de parabéns, não somente nós, mas acho que todos os munícipes, né? Por também tá entendendo a gente entendendo eles, a gente se ajudando. E a questão sobre o projeto ali do valor que veio, agradeço sim aos professores, parabenizo os professores pela busca que tiveram, e a gente entende hoje que não foi um valor igual a todos os setores, mas a gente, de minha parte, eu deixo a par que isso é muito bonito, e que ano que vem as pessoas, também os setores necessitados, que também vão em busca do seu valor, como a colega Ana Lif comentou também, porque é digno de cada setor, de cada pessoa lutar, não que a gente seja, tipo assim, deixa para resultar, a gente está junto, só que hoje o que foi possível, a parte dos professores veio aquela porcentagem, veio a mais do que os outros setores. A gente acha que muitos de nós vereadores fomos, pelo menos eu acho que muitos foram procurados para conversar sobre porque essa diferença de porcentagem dos valores, mas então isso não dependeu só de nós, mas acho que o projeto de minha parte, já vou falar agora, vai ser um ok, vai ser um sim, e é isso aí, pessoal, e para o ano que vem vamos lutar por mais, para ver se a gente consegue igualar cada vez mais e mais a porcentagem aí, tá, pessoal? Obrigadão, boa noite, seria isso. Vereador do PT, João Devanir Sachs. Vereador do PSB, José Cassol. Espaço de 5 minutos. Volto à tribuna para desejar a todos um feliz e santo Natal, um 2026 cheio de prosperidade
E nós, seres humanos, em primeira mão, a gente pensa em festividade. Eu acho que a festividade em segundo lugar. Em primeiro lugar, a espiritualidade. Cada um pensa naquilo que está na sua cabeça. Mas, em primeira mão, espiritualidade. Muito obrigado. Vereadora do MDB, Ingrid Marise Strauss. Espaço de 5 minutos. Boa noite, presidente, meus colegas, aos visitantes hoje, que estão aqui presentes. Uma alegria muito grande ver a casa cheia, colegas trabalhadores também, professores. Gostaria hoje também de parabenizar a administração municipal pelo evento que aconteceu no dia 13. Quem teve a oportunidade de assistir, sentiu, eu ao menos senti, que foi um Natal diferente, feito com gente da gente, né? Os atores eram de Paverama, um trabalho muito bonito realizado por eles, e como o vereador Cassol falou, da espiritualidade. Eu acho que a gente conseguiu ter uma reflexão sobre o que é realmente o Natal, né? Então, eu parabenizo a administração por esse evento. Também gostaria de ressaltar a questão do desassoreamento que está acontecendo, né? Foi graças também ao grupo da administração que se cadastrou e entrou no processo para que a gente fosse contemplado com esse assoreamento que iniciou aqui no Arroio Fai e vai até o CTG. É um problema que tem na cidade, a gente estava atrás para que conseguir, porque quando chove não precisa ser muita chuva que já começa a invadir as casas ali atrás no arroio. Então, vai ser um trabalho que vai ser realizado pela administração, juntamente com o governo do Estado, então, que veio essa verba. Sobre o projeto do aumento dos professores, dos funcionários, sei que houve muito questionamento. Existe uma defasagem do município de quase 30%, e os professores se juntaram, se uniram, e essa defasagem não vem de agora, vem de mais tempo. Existe uma lei federal que existe o piso salarial, né? E é uma lei que está aí e, infelizmente, não está sendo cumprida por falta de verba. Então, eu acredito assim que a administração, dentro daquela possibilidade, daquilo que se prevê para o ano que vem, fez o melhor, né? Que conseguimos, então, dar os 10%, mas os funcionários também foram lembrados, também tiveram um aumento real de 1,04, além do PCA, que era 4,46. Se pudéssemos dar mais, acredito que todo gestor quer que o seu funcionário seja feliz e tenha oportunidade de melhorar dentro do seu currículo, dentro da sua vida profissional. Então, eu acredito muito, como o Carlão falou, que a gente está vivendo uma nova política, né? E que a gente está aqui hoje trabalhando por Paverama, pela comunidade, e que a gente faz essa harmonia que existe entre nós, vereadores, só tem a trazer coisas boas para Paverama. Cada um procurando trazer dentro do seu partido, dentro da sua política, trazer coisas para a comunidade, não pensando somente em mim, em eu me engrandecer em cima disso. Então, eu acho que nós estamos todos de parabéns quanto a essa harmonia que a gente tem aqui na casa, cada um fazendo a sua parte e tendo esse comportamento. Também vou reforçar, então, que foi aprovado, né, o curso técnico federal em Triunfo, que a gente fez uma moção aqui, eu acho muito interessante. Eu acredito muito na capacitação da mão de obra. Está Paverama com vagas de emprego em todo lugar, está faltando gente para trabalhar, e vamos se capacitar para a gente poder atender as empresas que estão solicitando. Também gostaria de deixar um Natal cheio de amor, paz e alegria a todos. Um feliz ano novo, repleto de realizações, saúde, felicidade, e que próximo ano seja de muitas conquistas para nós paveramenses. Obrigada. Vereador do Republicanos, Jonatas Lopes de Souza. Espaço de 5 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, a comunidade que está aqui presente, a quem nos acompanha pelas redes sociais. É muito bom a gente ver hoje a casa cheia. Temos alguns projetos, então, dos reajustes dos salários dos nossos servidores, de homenagem a uma pessoa que também tanto contribuiu para o nosso município. Deixo aqui meus parabéns à família. Eu quero comentar sobre um assunto aqui também que eu fui questionado. A população, na verdade, me relatou, né, que foi sobre a questão dos terrenos baldios que a gente tem dentro da nossa área urbana. Que agora, nesse momento de calor e chuvas, então a gente vê que é pouco feito a limpeza periódica dos terrenos. E nesse momento, então, é um momento propício para os mosquitos, a Aedes aegypti, né, que transmite a dengue, a chikungunya, e também para as cobras, animais peçonhentos, que é um perigo para nossos vizinhos que estão ao terreno. Então, deixo aqui um apelo aos proprietários, né, que têm terrenos, que façam a sua limpeza periódica, para que não tenhamos problemas futuros ali em relação a doenças, né, principalmente da dengue. Também quero aqui deixar os meus parabéns a nós, a nossos colegas, pela harmonia que teve nesse ano. Várias conquistas que tivemos também em relação a recursos, cada um trazendo com os seus partidos, com os seus deputados. E agora é o final de um ciclo, né, um ciclo de 4 anos. E acredito que no próximo ano também vai continuar assim, a gente buscando recursos, trazendo e trabalhando em conjunto, sempre com um diálogo também junto ao executivo. Quero deixar aqui também fazer alguns convites. Na última sessão a gente aprovou um projeto da adesão da Rota dos Açores. Então amanhã vai ser feito um evento de solenidade lá em Itabaí, para todos os municípios que fazem parte da rota, né, que estão dentro do projeto, que vai ser a partir das 17 horas, então, lá na Câmara de Vereadores de Itabaí. Também deixo aqui um convite para a abertura da Vendima, que é o Colhe e Pague de Uvas Duarte, que vai ser no sábado, dia 20, a partir das 8 horas. E faço um convite também para o Bingo Beneficente, da Maria Eduarda de Jesus, que vai ser no sábado, que vai ter início a partir das 19 horas. E deixo a todos, paveramenses, amigos, família, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que a gente consiga realizar os nossos objetivos e a gente poder também contribuir cada vez mais para o nosso município. Muito obrigado. Vereador do PSDB, Carlos Alexandre da Silva Dutra. Espaço de 5 minutos. Voltando à tribuna aqui também, eu gostaria de trazer um problema que a gente mais uma vez está enfrentando algumas dificuldades com usuários da RGE. Antigamente, né, professora, a gente já fez um movimento muito grande quando na época era secretária da administração e a gente tinha bastante problemas com relação às faltas e quedas, e isso a gente conseguiu, de certa forma, com os investimentos que foi feito, melhorar bastante, porém em alguns pontos ainda está tendo bastante dificuldade. Então a gente vê assim que o pessoal da Vila Baixa ele tem alguns pontos ali que estão, de vez em quando ficam 2, 3 dias sem luz ou ficam meio dia sem luz, então a gente vai ter que daqui a pouco, através da Câmara ou junto com o Executivo, a gente também de novo fazer uma pressão para que não parem os investimentos em melhorias no nosso município. A gente reconhece a evolução que já teve, né? Porque a gente acaba sempre esquecendo quando melhora, mas ainda assim a gente sabe que houve uma evolução, houve investimento, mas ainda tem alguns problemas, então acho que nós como Câmara temos que de novo, vamos assim, se colocar ao lado dos usuários para que a gente possa cobrar por melhorias também. Quero também trazer aqui a gente que esse ano praticamente quase não precisou fazer solicitações. O pessoal das obras sempre foi muito efetivo e quando a gente ia pensar em pedir uma melhoria sempre já acontecia. E aqui a gente que transita bastante nesse trecho daqui até a Cidade Baixa, a gente quer pedir para que o pessoal dê uma atenção especial. Eu até na semana passada fui de azar, estourou um pneu meu na frente da Klein.
E é uma coisa que acontece, sabe? Porque assim, ali deu um buraco muito grande e a gente sabe que o pessoal está envolvido com todos os cantos do município fazendo e ali é um lugar que a gente, assim, sabe, pode dar acidentes feios. Então, o prejuízo, muitas vezes, de estourar um pneu é menor do que se fosse um acidente. Então, que possa ser dado uma atenção, se não puder colocar asfalto, que a gente coloque um material só para não ficar buracos tão grandes, porque o asfalto aqui tem a questão da Corsan, de vez em quando, de fazer buracos ali, então, assim, vai fragilizando o nosso asfalto. Não é uma crítica, mas é uma solicitação para que a gente possa melhorar e evite de acidentes. Quero também aqui trazer a questão das emendas, que antes os colegas já falaram. Eu, pela primeira vez, nesse tempo todo que a gente está na política, a gente pode falar assim de boca cheia, de que a gente está fechando um ano podendo prestar contas de valores altos que a gente, como vereador, conseguiu. Então, assim, eu quero agradecer aqui ao deputado Lucas Redeca, agradecer ao deputado Neri, à deputada Nadine. Então, assim, em outras vezes não é que a gente não tinha vontade ou não ia atrás de recursos, mas muitas vezes a gente não tinha os caminhos não eram tão abertos ou a gente não batia na porta que não tinha tanta força. Então a gente sabe que a política mudou e os deputados têm mais recursos que antigamente, mas a gente fica feliz em hoje poder, vamos dizer assim, fechar um ano podendo prestar contas junto com o colega Fernando de partido, que a gente, vamos dizer assim, o deputado Lucas ano passado tinha mandado 600 mil reais para confeccionar o asfalto ali até que iniciava, vamos dizer assim, a EVP 12, que dá acesso à Sinafer, e a gente solicitou uma emenda para fazer aqui esse calçamento aqui na rua da Cancha de Bocha da Eli, e a gente hoje já vê que já está em obras, então aqui a gente quer agradecer ao deputado Lucas, foi um investimento de 400 mil reais, uma emenda que ele mandou para nós, e o município também fez a sua parte, o município também está dando uma contrapartida de quase 200 mil reais, então assim, existe a sensibilidade da administração e existe a parceria, então quando muitas vezes a gente vê assim que a hegemonia hoje está boa, é porque está sendo feito movimentos para isso acontecer. Então aqui a gente também quer parabenizar a prefeita, ao vice, porque a gente tem visto neles também muito boa vontade em trazer todos para o mesmo lado. E quando eu digo o mesmo lado, não é a questão política, é de a gente, vamos dizer assim, trabalhar unidos para o resultado. Então a gente fica feliz. Hoje eu falei com a moradora dali, que há muito tempo, vamos dizer assim, sonhava com aquele calçamento e ela é feliz e emocionada porque, vamos dizer assim, hoje está lá a obra acontecendo. Então, assim como a gente tem motivos para comemorar, os outros partidos também têm. Eu acho que era interessante nós aqui fazer um resumo mais ou menos de quanto os partidos conseguiram trazer esse ano em Ipaverama, porque eu acho que passa tranquilamente de 2,5 milhões a 3 milhões. Então, assim, como isso é bom e quanto isso ajuda o município, porque a arrecadação ela ainda é precária. A gente está, vamos dizer assim, podendo sonhar com coisas grandes, mas pode levar 4, 5 anos a arrecadação começar a vir com mais força. Então, a gente fica feliz com isso e aqui a gente quer agradecer, parabenizar os nossos deputados, assim como já foi comentado antes, parabenizar a administração, parabenizar o pessoal da cultura que fez esse belíssimo evento Natal na Praça. Confesso que a gente até se emociona um pouquinho de ver assim, a qualidade do evento, a grandeza do evento. E assim, a grandeza que eu digo não é com relação a investimentos, porque foi feito tudo coisas básicas com gente da casa, mas assim, é bonito de ver a integração, a união das pessoas e o show de fogos. Por mais que a gente sabe que o barulho daqui a pouco possa ter incomodado alguns animais ou pessoas de mais idade, a gente sabe que isso às vezes nem sempre agrada a todos. Mas eu vou dizer assim, como dá orgulho a gente ver, vamos dizer assim, um show de fogos, mostra que Ipaverama pensa um pouquinho grande também. E há uns anos atrás eu fui lá em Colinas, quando o prefeito Gilberto Keller era prefeito, e lá eles também tinham um teatro e depois fizeram um grande show de fogos, assim, e isso, querendo ou não querendo, assim, eleva a nossa autoestima. E nós temos que começar a pensar numa Ipaverama diferente e próspera. E é o que vem pela frente. Então, parabéns a todos idealizadores. E ao nosso grupo de vereadores, Adelar, presidente, parabéns, porque eu acho que quando existe uma união de todos, eu acho que também o presidente também tem a sua parcela de contribuição. Então, a gente fica muito feliz por isso. Obrigado. Vereadora do MDB, Ana Cirlei Vargas. Espaço de 5 minutos. Colega Carlão, só para te avisar, o buraco ainda não foi tapado, porque a gente está aguardando, né, Alexandre, a chegada do asfalto, mas a gente também já cobrou, e assim que o asfalto chegar aí, vai ser tapado, porque foram várias pessoas que foram contempladas com pneus quebrados. Bom, gente, acho que hoje a gente está encerrando um ano, é o primeiro ano da nova administração. Como disse o colega Carlão, a gente está vivendo o início de novos tempos, né? A gente está vendo a nossa cidade crescendo,
evoluindo, ficando bonita. Isso não é um mérito só dessa administração, é um somatório. Com certeza, cada prefeito que por aqui passou fez a sua parte. Alguns plantaram o que ali na frente a gente vai colher, né? Isso é um somatório de vontades, de desejos, né? E, claro, com a nossa contribuição também, né? A gente teve um ano aqui tranquilo, com muita discussão, com muito debate. Eu acho que essa é a intenção, né, da casa, é a gente discutir, colocar as nossas ideias. Às vezes a gente discorda, né, Adelar, mas aí a gente conversa e dá um jeitinho. Cada vereador aqui correu atrás das suas lideranças, dos seus deputados. Todos aqui, eu acho que têm orgulho e podem levantar a mão e dizer, eu trouxe algo. Então, cada um de nós contribuiu para que tudo isso esteja acontecendo. Eu espero que ano que vem a gente continue assim, unidos, cada um fazendo a sua parte. E o mais importante, que a gente possa passar também para a nossa comunidade, para a nossa população, tudo que os nossos representantes, os nossos deputados, as emendas que a gente conseguiu, a importância da gente fazer uma boa escolha. Ano que vem nós temos eleição, e com certeza aqueles que forem mais lembrados nos municípios, né, aquele município será mais beneficiado também. Então, assim, ó, que cada um, antes de escolher o seu deputado estadual, o seu deputado federal, o seu senador, faça uma análise. Quantas vezes aquela pessoa contribuiu com o teu município? Será que essa pessoa conhece o teu município, sabe as dificuldades, sabe as necessidades? A gente, às vezes, pensa assim, esse deputado eu vou votar em qualquer um. Não é bem assim. Porque a gente sabe que sem os recursos lá de cima, muito pouco a gente pode fazer. Então, que cada um tenha essa consciência no ano que vem, de fazer uma boa escolha, de levantar uma bandeira e de ter certeza que, quando precisar, vai poder bater nessa porta e vai ter o amparo. Então, eu queria deixar esse pedido aqui para toda a população. Queria também deixar aqui para vocês o desejo de um Feliz Natal, de um 2026 abençoado, de muito amor, de muita paz, de muita conquista, e que a gente possa comemorar esse final de ano juntinho com as nossas famílias, com muito amor no coração. Obrigada. Peço que o vice assuma a mesa para mim fazer uso da palavra. Vereador Adelar, espaço 5 minutos. Cumprimentar a mesa, meus colegas, cumprimento todos os meus colegas, doutor Josué, Maria. Quero cumprimentar a população presente aí, a minha mãe, está aí presente, muito obrigado. No nome do Sidney e da dona Zete, cumprimentar toda a família do seu Zalmiro aí, uma baita homenagem para o seu Zalmiro. És merecedor muito, merece muito mais do que essa homenagem, porque histórias que eu vim escutando e ouvindo do seu Zalmiro, foi um grande político idealizador do nosso município. E tem todo o meu apoio nisso aí. Eu quero, na realidade, mais, agradecer os meus colegas pelos esse ano que nós tivemos ali, eu na presidência da Câmara, o Carlão foi meu braço direito ali nos primeiros dias, a gente não sabia a posição do que se tomar e como se tomar, o Carlão me ajudando, Fernandinho, baita cara também, me ajudou bastante nesse mandato, te agradeço de coração, Nenê, meu vice aí, sempre disposto aonde eu não podia comparecer, o Nenê junto. A Maria, assessora da Câmara, não tem nem palavras, né, Maria? Para te agradecer por tudo que tu fizeste este ano aí para mim. Tenho que te agradecer de coração. Doutor Josué, tu é um outro cara que o coração não cabe dentro de ti, né, cara? Nós subimos, o que nós passemos, o que nós fizemos, tudo já. Toda vez que eu precisei de ti, que precisei de um conselho, de uma informação, estava lá o Josué para me ajudar nesse um ano aí. Cara,
de agradeço de coração mesmo. Esse sou eu. E a respeito do projeto dos professores, do aumento, do ajuste, é muito justo o aumento para os professores. Justo. Era mais. Eu fui questionado a questão desse aumento, mas eu sou total a favor dos professores, porque nós não temos nada, eu já subi nessa tribuna e já falei, nós não temos nada sem a educação. Entende? Tudo vai mudar através da educação. O nosso município, o Estado, o país vai mudar com a educação. E se nós não investir na educação e não produzir a educação, tu entende? Aí nós vamos cada vez ficar para trás. A única coisa que eu fui questionar e fui questionado, vamos dizer na realidade, fui tentear na linguagem, fui dar uma tenteadinha, ver se eu conseguia um pouquinho a mais para o resto dos servidores, né? Mas não deu dessa vez. Mas quem sabe com uma união aí para o próximo ano aí de todo o grupo aí dos servidores aí, que a gente se una aí e conseguimos ganhar força para a gente batalhar um aumento bom para nós aí, que também são merecedores. Tá? Seria isso e boa noite. Passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei 077/2025. Projeto de Lei número 077/2025, origem executivo municipal, aprova a planta de valores dos imóveis, estabelece a política tributária para o exercício de 2026 e dá outras providências. Então, como é de costume, a gente sempre faz a leitura da exposição de motivos, até para que as pessoas possam acompanhar o que a gente está votando aqui também. O presente projeto de lei tem por finalidade aprovar a planta de valores dos imóveis urbanos e estabelecer a política tributária do município de Ipaverama para o exercício de 2026, em observância ao que dispõe o Código Tributário Nacional, o Código Tributário Municipal e demais normas aplicáveis, garantindo a legalidade, a transparência e a possibilidade na arrecadação dos tributos municipais. A definição anual da política tributária constitui medida necessária para assegurar a atualização monetária dos valores que servem de base de cálculo dos impostos, taxas e demais receitas próprias do município, evitando defasagens que comprometam o equilíbrio fiscal e a capacidade de manutenção e ampliação dos serviços públicos prestados à população. Cumpre destacar que a Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe ao gestor público o dever de zelar pelo equilíbrio entre as receitas e despesas sob pena de responsabilização. Nesse sentido, considerando que as despesas públicas sofrem atualização monetária ao longo do tempo, torna-se indispensável que as receitas municipais recebam tratamento equivalente, de modo a preservar o poder de compra do erário. A atualização proposta no percentual de 4,46% baseia-se no Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, acumulado dos últimos 12 meses, índice amplamente reconhecido como indicador oficial da inflação. Ressalta-se ainda que, historicamente, o município adota o mesmo índice tanto para a correção dos vencimentos dos servidores públicos quanto para a atualização dos tributos, assegurando isonomia, coerência e justiça fiscal. A aprovação dessa matéria permitirá à administração municipal dar continuidade aos procedimentos administrativos necessários, especialmente a emissão dos carnês e a adequada comunicação aos contribuintes, garantindo clareza quanto aos valores, prazos e formas de pagamento, bem como segurança jurídica a todos os envolvidos. Então, aqui está sendo atualizado em 4,46, que é o IPCA, a política tributária sobre os imóveis do município. Coloco o projeto de lei 077/2025 em discussão. Coloco o projeto de lei 077/2025 em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por todos. Projeto de lei 078/2025. Projeto de lei número 078/2025, origem executivo municipal, altera as leis municipais número 2.232, de 17 de dezembro de 2010, 2.262, de 6 de maio de 2011 e 2.264, de 6 de maio de 2011 e da outras providências. Encaminha-se a apreciação dessa Câmara de Vereadores o presente projeto de lei que dispõe sobre a atualização dos valores do Vale Alimentação concedido aos servidores públicos municipais, empregados públicos e conselheiros tutelares do município de Ipaverama, nos termos das legislações específicas que regem cada categoria.
A proposta contempla a atualização no benefício para o valor de R$ 474,75 aos servidores com carga horária semanal de 40 horas, R$ 443,10 aos servidores com carga horária de 30 horas, R$ 408,28 aos servidores com carga horária de 15 e 20 horas semanais, bem como o valor de R$ 348,15 aos conselheiros tutelares. A atualização à hora proposta decorre da aplicação de reajuste total de 4,46%, correspondente ao IPCA acumulado nos últimos 12 meses, acrescidos de recomposição real de 1,04%, com o objetivo de preservar o caráter indenizatório do benefício frente à elevação dos custos com alimentação, especialmente no que se refere aos gêneros alimentícios de consumo básico. Ressalta-se que o Vale Alimentação não possui natureza remuneratória, tratando-se de benefício de caráter assistencial destinado a contribuir para a manutenção das condições básicas de alimentação dos beneficiários, razão pela qual sua atualização não configura aumento dos vencimentos, mas recomposição parcial do poder de compra alinhada aos princípios da razoabilidade do interesse público. Então, aqui a gente está autorizando para que o Vale Alimentação seja atualizado ao mesmo padrão do salário, que é 4,46 mais 1,04. Coloco o projeto de lei 078/2025 em discussão. Coloco o projeto de lei 078/2025 em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por todos. Projeto de lei 079/2025. Projeto de Lei 079/2025, origem Executivo Municipal, dispõe sobre a revisão geral anual e aumento real dos vencimentos dos proventos e das pensões do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Encaminhamos a elevada apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual e o aumento real dos vencimentos, dos proventos e das pensões dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, ativos e inativos, em observância ao artigo 37, inciso 10º da Constituição da República e à legislação vigente. A proposição contempla a revisão geral anual do percentual de 4,46%, correspondente à inflação oficial medida pelo IPCA, acumulada nos últimos 12 meses, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2026, assegurando a recomposição mínima do poder aquisitivo aos servidores. Além disso, propõe-se a concessão de aumento real de 1,04% aos servidores do Poder Executivo Municipal, extensiva aos aposentados e pensionistas, amparados pela paridade, abrangendo servidores efetivos, cargos em comissão, empregados seletistas e contratos temporariamente executados, excetuados aos integrantes do Magistério Público Municipal, bem como os secretários municipais, prefeito e vice-prefeito. A soma desses percentuais resulta em um reajuste total de 5,5%, representando o esforço responsável dessa administração para avançar além da mera reposição inflacionária. Em relação aos profissionais do Magistério Público Municipal, o projeto de lei prevê tratamento específico nos termos da Lei Municipal 2.831/2017, com a concessão de aumento real de 5,54% sobre o vencimento básico do padrão referencial, que, somado à revisão inflacionária de 4,46%, totaliza um reajuste de 10% para a categoria, extensiva aos aposentados e pensionistas pela paridade, reafirmando o compromisso da administração com a valorização da educação. No que tange aos conselheiros tutelares, propõe-se a alteração da redação do artigo 67 da Lei Municipal número 3.309/23, fixando o vencimento básico da função em valor correspondente a um salário mínimo nacional, com reajuste automático na mesma data e pelo mesmo índice definido pelo governo federal, conferindo maior segurança jurídica e previsibilidade remuneratória. Quanto aos estagiários, o projeto de lei promove a atualização dos valores do Bolsa Auxílio e do Auxílio Transporte, conforme a Lei Municipal 2062/2009, assegurando recomposição compatível com a política remuneratória adotada pelo município e preservando a atratividade dos programas de estágio. Registra-se que as remunerações praticadas pelo município de Ipaverama permanecem historicamente abaixo da média de municípios de porte semelhante em razão de limitações estruturais de arrecadação. Ainda assim, a administração apresenta essa proposição com responsabilidade fiscal, observando rigorosamente os limites da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, preservando o equilíbrio das contas públicas e a continuidade dos serviços essenciais. Então, só para resumir, aqui a gente está, esse projeto de lei, ele traz o aumento aos servidores de 4,46 mais 1,04, que é o que o município está dando além do IPCA, exceto dos professores, que então vai se chegar em 10%, porque hoje eles estão abaixo do teto, houve uma defasagem dos últimos anos e agora está se recuperando 5,54, então, nesse ano, no próximo ano. Coloco o projeto de lei 079/2025 em discussão.
Coloco o projeto de lei 079/2025 em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por todos. Projeto de lei 008/2025. Projeto de lei número 008/2025, origem legislativa municipal, denomina a Câmara Municipal de Paverama como Câmara Municipal Zalmiro de Araújo Ramos, autor Ana Cirlei Vargas. Eu vou deixar para ti, colega, fazer a exposição de motivos, então, tá? Agora sim. Senhoras e senhores vereadores, submeto à elevada apreciação desta Casa o presente projeto de lei que visa denominar a sede do Poder Legislativo Municipal como Câmara Municipal Zalmiro de Araújo Ramos, como forma de reconhecer publicamente a história, o legado, a dedicação e a contribuição do senhor Zalmiro de Araújo Ramos à formação, desenvolvimento e identidade política e comunitária do município de Paverama. Sua infância desenvolveu-se no município de Venâncio Aires, em plena região fumageira, onde cresceu em meio ao trabalho agrícola que sustentava sua numerosa família. Permaneceu ali até 1962, quando foi chamado para o serviço militar. Cumpriu seu dever com a pátria no 19º Batalhão da Infantaria Motorizada, em São Leopoldo. Experiência que marcou profundamente sua formação pessoal e disciplinar. Movido pelo desejo de construir uma vida menos árdua e de atuar na defesa dos direitos dos cidadãos de bem, ingressou na Brigada Militar em meados de 1964. Sua primeira lotação foi no município de Caxias do Sul, cidade próspera, que lhe apresentou novos horizontes e ampliou significativamente sua visão de mundo. Posteriormente, foi transferido para Taquari, então sede do distrito de Paverama. Foi nesse período que contraiu suas primeiras núpcias e passou a residir na vila de Paverama. Ali, desempenhou suas funções na segurança pública, subordinado à sede do batalhão, para a qual prestava contas de todos os acontecimentos relevantes. Essa vivência cotidiana e integrada com a população fez nascer seu profundo conhecimento dos cantos e recantos do interior paveramense e consolidou sua forte ligação com a comunidade local. Durante o exercício de suas atividades na segurança pública, muitas vezes mediando conflitos, solucionando divergências e assistindo a população em situações simples e complexas. Ele jamais se conformou com a falta de instrução escolar. Dedicou-se ao aprimoramento intelectual, cursando o primário no Grupo Escolar São José de Anchieta, dirigido pelas Irmãs Religiosas, em Paverama. Prosseguiu os estudos no Colégio Nossa Senhora da Conceição e, posteriormente, na Escola Cenecista de 2º Grau São José, em Taquari, onde estudava à noite. Foi pioneiro ao organizar um grupo de colegas trabalhadores que, como ele, atuavam durante o dia no distrito e buscavam à noite sua formação escolar, enfrentando estradas precárias e abrindo mão de tempo com a família que crescia. Formou-se técnico contábil em 1979, destacando-se entre a turma, o que lhe rendeu o convite para lecionar contabilidade na própria instituição. Já em 1977, com o apoio de contadores formados, fundou o primeiro escritório de contabilidade da vila, o Escritório Contábil de Paverama Limitada, e despachante, criando empregos, profissionalizando a comunidade empresarial local e oferecendo serviços até então inexistentes.
O escritório permanece ativo até hoje, sob a razão social Ramos Contabilidade, conduzido pela família. Mas sua trajetória não parou ali. Determinado e idealista, alimentava o sonho de tornar-se advogado, legislar e defender direitos. Já fazia parte da sua essência. Assim, buscou um novo desafio. Graduou-se em Direito pela Unicinos, em 11 de janeiro de 1985, tornando-se o primeiro advogado do município de Paverama. A partir de então, ampliava ainda mais sua contribuição à sociedade, representando juridicamente inúmeros cidadãos. Sua atuação política também foi expressiva. O povo paveramense lhe outorgou, pelo voto, o mandato de vereador, de 1983 a 1988, período em que também exerceu a função de secretário da administração de Taquari, ao lado do então prefeito Namir Luiziante, paveramense, que assim como ele estudava em Taquari. Juntos, foram protagonistas do movimento emancipatório de Paverama, engajando-se na elaboração dos documentos oficiais. No dia 17 de março de 1987, foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul o processo número 1512/87, solicitando a emancipação política e administrativa do distrito. Em 27 de agosto de 1987, protocolou-se o pedido de plebiscito de Paverama, apoiado com o apoio maciço da comunidade. Participou do primeiro pleito municipal como candidato a prefeito, 1988 a 1992. E, embora não tenha sido eleito, retornou ao Legislativo como vereador, em 1993 a 1996, e posteriormente foi eleito vice-prefeito, em 1997 a 2000, desempenhando papel fundamental na instalação da nova administração, especialmente por ser seu amplo conhecimento administrativo. Sempre esteve filiado ao seu partido de origem, o MDB. Nesse mesmo período, exerceu também o cargo de assessor legislativo na Câmara de Vereadores de Itabaí, por 2 legislaturas, 1997 a 2000 e 2001 a 2003. Infelizmente, em 2003, foi subitamente acometido por um infarto fulminante, deixando suas filhas Patrícia Ramos e Andréia Ramos em memória, e seu filho Zalmiro de Araújo Ramos Júnior, netos, familiares, amigos e toda uma comunidade que o reconhecia como profissional exemplar, amigo leal, líder nato e uma referência indispensável. Zalmiro sempre demonstrou profundo amor pela terra e pelo povo de Paverama, dedicando-se intensamente ao desenvolvimento e ao crescimento do município. Sua entrega à coletividade permanece como exemplo inspirador, um legado de cidadania, justiça, seriedade e compromisso com o bem comum. Como legislador, deixou marcas indeléveis de trabalho, ética e dedicação. Por isso, ter seu nome eternizado na Casa do Povo, a Câmara de Vereadores de Paverama, constitui um justo e grandioso reconhecimento à sua trajetória e contribuição à comunidade. Especialmente hoje, dia 18 de dezembro, em que se completam 22 anos do seu falecimento. Sua dedicação comunitária se refletiu também no magistério, assessoria legislativa e liderança política. Diante disso, denominar a Casa do Povo com seu nome é um ato de justiça histórica. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de política. Sempre gostei. E muito eu devo a este homem. Fazer essa homenagem aqui hoje, Zé, tu sabes muito bem, que vai muito além de uma homenagem, assim, de colocar o nome do Zalmiro. Uma homenagem a um político. É uma homenagem
um homem que eu sempre admirei, que eu sempre gostei muito, que era como se fosse um irmão para o meu pai. Então, assim, ó, eu tinha preparado um texto lindo, mas, infelizmente, eu não vou conseguir falar. Mas eu quero te dizer assim, que é um orgulho muito grande poder homenagear uma pessoa com uma história tão bonita, que tanto já fez pelo nosso município e por toda a nossa população. Eu me sinto muito orgulhosa e eu espero que vocês recebam isso com muito carinho. Abre espaço para discussão. Se a família, tem alguém da família que quiser usar a tribuna, está disponível. Ah, tem que pegar meus óculos, porque senão... Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e demais presentes. Há pessoas que apenas passam pela história, nas quais eu me incluo. Mas há aquelas pessoas que constroem a história, escrevem com sua vida, suas atitudes e seu compromisso com o bem comum. Zalmiro de Araújo Ramos foi, sem dúvida, uma dessas pessoas. Hoje, esta Casa Legislativa apresenta uma homenagem justa e necessária a alguém que dedicou parte significativa da sua trajetória ao desenvolvimento do nosso município, sempre com trabalho, responsabilidade e muito respeito às pessoas. De forma muito especial, esta sessão ocorre exatamente no dia e na data em que nos deixou, uma quinta-feira também. Para a nossa família, esse momento carrega um significado ainda mais profundo, pois transforma a lembrança da despedida em um gesto público de reconhecimento e respeito e muita gratidão. Em meu nome e em nome de todos os familiares, agradecemos a vereadora Ana Cirlei Vargas pela sensibilidade e pela iniciativa desta propositura. Com a mesma gratidão, agradecemos a todos os demais vereadores que já se manifestaram, demonstrando, por meio deste gesto, que o trabalho sério e a dedicação ao nosso município de Paverama não passam desapercebidos. Recebemos esta homenagem com profunda emoção, respeito e gratidão, certos de que o legado de Zalmiro de Araújo Ramos permanecerá vivo não apenas na memória de nossa família, mas também na história desta cidade e no reconhecimento desta casa que um dia ele ocupou uma cadeira. Muito obrigada. Coloco o projeto 008 de 2025 em discussão. Vereadora Ingrid. Fazer o quê? Deixa eu te falar. Eu não poderia deixar de me manifestar perante o projeto da Ana Cirlei, porque a gente já havia discutido de colocar o nome na Câmara de Vereadores. E, casualmente, o nome já tinha sido vinculado. E eu fico muito feliz pela escolha dela, que com certeza era o mesmo do meu. Eu tenho muitas histórias. Quem é que não conheceu o Cabo Zalmiro?
Cabo Zalmiro era aquele que, quando tinha um problema em Paverama, a gente ia lá resolver, nem que fosse uma briga de vizinho. Ele ia lá, repartia a terra, vamos botar uma estaca para cá, uma estaca para lá e está resolvido. Era o nosso representante. Eu passei por isso, junto com a minha família. A nossa família tem uma ligação tinha uma ligação muito grande com o seu Zalmiro. Meu pai, meu avô, eles eram políticos daqueles que se discutiam. 3, 4 pessoas numa casa vão resolver isso aqui, está resolvido. E era assim que se fazia, não se tinha papel. E eu tenho assim um carinho muito grande por ele. Tanto é que quando eu vou no cemitério, eu sempre passo lá e vou no túmulo dele. E agradeço, porque ele fez muita parte da minha história também. Eu tive uma história assim na minha vida, que eu me separei, e ele me ajudou muito. E eu nunca vou esquecer. E o Zalmirinho, ele também me ajudava na escola, né? E a gente tinha que chamar o seu Zalmiro, daí era seu Zalmiro, não era mais Cabo Zalmiro, daí era o seu Zalmiro. E ele disse uma vez, a hora que eu tiver que ir lá falar com esse gurito, me chama. Então, assim, parabéns, Ana, pela tua escolha. Eu aprovo totalmente a escolha feita. É um exemplo de pessoa que deixou a sua história em Paverama. Ele fez história. Na primeira campanha política dele, na primeira vez que concorremos, a gente levantou a bandeira e saiu. Nunca vou me esquecer de todas as trajetórias que a gente passou junto com o Zalmiro. Então, parabéns, e parabéns à família, homenagem justa feita por esta casa. O projeto continua em discussão. Exatamente. Vereador Carlos Alexandre Silva, luta. As pessoas vão passando por aqui, já vai se falando muitas coisas, a gente não quer ser repetitivo, mas acho que é muito importante a gente trazer o nosso apoio, assim como a Ingrid comentou. A gente, em outras ocasiões, sempre procurava, de alguma forma, vamos dizer assim, achar formas de homenageá-lo, porque a gente, vamos dizer assim, que conhece um pouquinho da história. Eu que trabalhei muitos anos com a Leila sempre trabalhava na época com o seu Zalmiro, e ela fala de boca cheia, assim, que se não fosse a dedicação do seu Zalmiro, talvez Paverama até hoje seria distrito de Taquari. Então, assim, a gente sabe que tem outras pessoas que ajudaram muito para que as coisas acontecessem, mas é importante quando alguém puxa a frente. O seu Zalmiro era a pessoa que puxava a frente, então é muito bom a gente que vê a família dele toda por aqui. A Patrícia que foi para lá, mas o coração dela está aqui. Então a gente conviveu muito com a Andréia, que hoje não está presente com a gente, mas em coração e em mente eu tenho certeza que ela sempre está lá. E o coração da Andréia, acredito que seja o coração dele também. Então, assim, quem faz o bem para o próximo é porque tem um coração muito bom. E eu sei que o coração dele deveria ser igual ao da Andréia. E por que eu falo muito da Andréia? Porque ela não está mais aqui. Então a gente sempre tem o costume sempre de fazer homenagem para as pessoas que não estão. Mas vocês que estão aqui, levem o nosso abraço, e essa homenagem que a gente pode fazer como Câmara, e eu acho que cabe muito bem ao que representa ele na história de Paverama. Porque a Câmara é onde se decide o rumo do município. Então, que bom que vai ficar lá o nome dele para sempre. Então, leve o nosso abraço e o nosso apoio. Sempre que tiver alguma coisa nesse sentido, a gente vai poder dizer que fez parte dessa assinatura, dessa parte da história que já foi vivida e que a gente está tentando contribuir da nossa forma. Parabéns à família e conte sempre com a gente. E, Ana, parabéns pela iniciativa. Aos colegas também que todos apoiaram desde que veio para cá. A Ingrid antes, quando comentou, realmente, quando a Ana trouxe a ideia de trazer, foi unânime o apoio de todos. Então, parabéns, e para a gente é um momento feliz. Agradecer a presença da prefeita e do Davi, que chegaram no momento do projeto mais importante da noite, e vocês estão aqui com a gente também. Então, parabéns a todos. Projeto 008-2025 continua em discussão? Nada. Então, coloco o projeto 008-2025 em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por todos. Projeto de Lei 009-2025. Projeto de Lei 009/2025, origem legislativa municipal, autoriza reajuste nos vencimentos dos servidores dos cargos em comissão do Poder Legislativo de Paverama. Até, se me permite, presidente, o projeto de lei o 009, o 010 e o 011
todos são com a mesma exposição de motivos. Então a gente poderia, de repente, votar em loco eles. Pode ser, né? Só para que a gente não se torne repetitivo. Então a gente faz a leitura da exposição de motivos, que é os três projetos. Né? Ok. Então o projeto de lei 009/2025, pela presente matéria, propõe-se autorizar o Poder Executivo a reajustar os vencimentos dos servidores, dos cargos de comissão e das funções gratificadas do Poder Legislativo para o exercício 2026 em 5,5%, sobre os subsídios pagos no mês de dezembro de 2025 de 4,46% IPCA e aumento real de 1,04%, tendo como base o reajuste concedido aos servidores públicos municipais. O índice proposto vem de encontro à inflação anual registrada, bem como as condições financeiras e orçamentárias da municipalidade, considerando um aumento com base no IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Então, esse, na verdade, é o 09, que trata sobre os agentes, onde assim, seria a Maria hoje, que é a única colaboradora que nós temos. Então, está sendo dado o mesmo percentual de aumento, que é os 4,46 mais 1,04. Então, esse é o 09. Coloco o projeto 009/2025 em discussão. Coloco o projeto 009/2025 em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem. Aprovado por todos. O projeto 010/2025 vem no mesmo... Isso. A única coisa que, na verdade, esse é o que é o diferente. Na verdade, são os próximos três projetos que tratam de um tema diferente. Esse ali segue os mesmos moldes do administrativo, porém esse, como trata dos salários dos vereadores, do prefeito, dos secretários, esse é somente o IPCA, que é 4,46%. Então, os próximos três projetos serão só 4,46%, não tendo aquele 1,04%, que é algo que a administração deu para os servidores e que nós demos também para a Maria, que é a nossa colaboradora. Então, a gente fazendo a leitura da exposição de motivos desse, serve para os outros também. Pela presente matéria, propõe-se autorizar o Poder Executivo a reajustar os vencimentos dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Ipaverama para o exercício 2026 em 4,46% sobre os vencimentos de dezembro de 2025. O índice proposto vem de encontro à inflação anual registrada, bem como as condições financeiras e orçamentárias da municipalidade, considerando o aumento com base no IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Então, esse é o projeto 010. Coloco o projeto 010/2025 em discussão. Coloco o projeto 010/2025 em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem. Aprovado por todos. Projeto de Lei 011/2025. O projeto de Lei 011/2025, origem legislativa municipal, concede reajuste anual nos subsídios dos secretários municipais do município de Ipaverama, que é, na verdade, a exposição de motivos é a mesma e o mesmo percentual que foi tratado antes, que é de 4,46%, que vai ser o reajuste aos secretários municipais. Projeto de Lei 011/2025 em discussão. Projeto 011/2025 em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem. Aprovado por todos. O projeto 012/2025. Projeto de Lei 012/2025, origem legislativa municipal, concede reajuste anual no subsídio dos vereadores do município de Ipaverama e da outras providências. Então, aqui também segue a mesma linha. E acho que é importante a gente aproveitar a comunidade estar aqui, porque Ipaverama é um dos municípios da região que tem o salário mais baixo para vereadores, para prefeito e vice e secretários também. Então, é importante a gente não estar aqui se queixando do nosso salário de vereador, nós também valorizando, vamos dizer assim, as pessoas que hoje ocupam os cargos, muitas vezes, de secretários, porque nem sempre o salário é tão vantajoso, mas as pessoas vêm com o intuito de fazer a sua parte. Então, aqui a gente está com esse projeto de lei, concedendo também 4,46% ao salário dos vereadores. Coloco o projeto 012/2025 em discussão. Coloco o projeto 012/2025 em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem. Aprovado por todos. Passamos às explicações finais. A votação, cara. Chamar a família do seu Zamiro para nós
deixar esse momento registrado. Então, iniciamos nesse momento a eleição da mesa diretora para o exercício de 2026. Temos uma chapa escrita, chapa número 1, composta por presidente Fernando Silva, vice-presidente João Devanir Sachs, primeiro secretário Carlos Alexandre da Silva Dutra, segundo secretário Adelar Francisco da Rosa. Conforme prevê o artigo 33 do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores, a votação será nominal e aberta. Solicito que seja realizado o preenchimento da cédula de votação. Solicito ao assessor jurídico para que faça o recolhimento das cédulas de votação.
Solicito que a vereadora Ana Cirlei Vargas se encaminhe até a tribuna para informar o seu voto. Vamos gravar agora. Eu voto sim para a chapa do colega Fernando. Faça um bom governo, por gentileza. Solicito ao vereador João Devanir Sax que se encaminhe à tribuna para formar o seu voto. O meu voto é sim ao colega Fernando. Solicito que o vereador Carlos Alexandre da Silva Dutra se encaminhe até a tribuna para informar o seu voto. O voto é sim também, com certeza. Solicito que o vereador José Cassol se encaminhe até a tribuna para informar o seu voto. Meu voto é sim, Fernando. Desejo um bom trabalho e todos os vereadores, nós se comportamos que nem esse ano com o Adelar presidente. Solicito ao vereador Fernando da Silva que se encaminhe até a tribuna e informe o seu voto. Boa noite. Meu voto é sim e informar que conto com todos vocês, igual a gente trabalhou esse ano passado. Vamos tudo junto, tá bom, pessoal? Solicito a vereadora Ingrid Maris Strauss que se encaminhe até a tribuna e informe o seu voto. Puxou a orelha no colégio, né? Pois é, agora eu vou continuar puxando. Meu voto é sim, desejo sucesso e vou continuar puxando a orelha, tá? Solicito que o vereador Jonatas Lopes de Souza se encaminhe na tribuna e forme seu voto. Meu voto é sim e desejo uma boa gestão para a mesa. Solicito que o vereador Cristiano Evaldo Keller se encaminhe à tribuna e informe o seu voto. Fernando, que Deus te ilumine nessa caminhada e meu voto é sim. Solicito que o vice assuma a mesa para mim fazer a votação. Vereador Adelar, faça seu voto. Eu voto na chapa 1, sim. Procedemos à contagem dos votos, na qual apresentamos o seguinte resultado. Todos favoráveis, na contagem de voto, 9 votos favoráveis. Então, a chapa número 1 foi aprovada por maioria absoluta. Declaro empossada a mesa a partir do dia 1º de janeiro de 2026, conforme o artigo 31 do Regimento Interno. Solicito que seja feita a inclusão dos resultados da eleição em ata. Nada mais havendo, encerro a presente sessão em nome de Deus. Informo que o mês de janeiro a Câmara estará em recesso. Convido a todos para a sessão no dia 5 de fevereiro de 2025. Uma boa noite e muito obrigado.